Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você, com a sua família. Que você possa sentir a presença de Deus nesse dia. E que as coisas não sejam mais como antes. Que essa mensagem seja a resposta de Deus para a sua vida hoje. E eu peço para que o Senhor fale ao seu coração, nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite. Eu não sei em qual horário você está escutando essa palavra. Antes da gente continuar, eu só quero dar um recado muito breve. Se inscreva aqui no canal, se é a primeira vez que você está aqui, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha aqui nesse vídeo também, porque assim você vai receber palavras como essa, palavras que vão edificar e te aproximar de Deus todos os dias, amém? Eu vou orar pela sua vida nesse momento. Deus, obrigado por mais um dia, por mais uma chance de recomeçar. Somos gratos a Ti porque mais uma vez o sol se levantou para nós e as Suas misericórdias se renovaram. Deus, tem muitas pessoas que me ouvem aqui agora que têm buscado uma palavra que fale ao coração delas de verdade, uma palavra que realmente toque no coração delas. E eu peço, Deus, para que essa seja uma palavra que vai falar com essa pessoa. Muitos aqui têm clamado em silêncio. Muitos têm chorado na Tua presença, têm se derramado diante do Senhor. E as pessoas que estão em volta deles nem fazem ideia do que elas estão vivendo. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece esse coração. O Senhor conhece esse irmão e essa irmã. E o Senhor sabe, Deus, o que se passa na vida dessa pessoa. Por isso eu te peço, vá com o Teu Espírito Santo, com o Teu Consolador na vida dessa pessoa. Sonda o coração dela, Pai, e faça com que ela sinta a Tua presença, a Tua doce, eterna e perfeita presença, para que não reste dúvidas de que o Senhor está ouvindo o clamor dessa pessoa, para que não fique nenhuma sombra de dúvida de que o Senhor está ao lado dela. E o Senhor está segurando a mão de cada um. O Senhor nunca os deixou sozinhos, em momento algum. Eu creio nisso. E por isso eu te peço, fale aos corações de cada um nessa manhã, em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Em Romanos capítulo 8, verso 26, está escrito assim: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para enfrentarmos as lutas da vida. Não é a nossa conta bancária que resolve tudo, porque existem situações que dinheiro nenhum pode resolver. Não são as nossas habilidades ou o nosso conhecimento, porque há momentos em que nenhum recurso humano pode aliviar a nossa dor. Mas a oração, irmãos, é um recurso dado por Deus, que vai muito além da nossa compreensão. Existem pessoas que, de tanto orar, sem ver uma resposta imediata, se sentem fracas, desanimadas e muitas vezes até desistem de buscar a Deus. Oramos tantas vezes, mas o problema continua ali e isso pode abalar a nossa fé. É nesse momento que o inimigo tenta se aproveitar. Ele martela mentiras em nossas mentes, questionando o caráter de Deus, tentando nos fazer esquecer quem Ele é. Mas deixa eu te lembrar, Deus é o nosso Pai amoroso. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o príncipe da paz. E essa paz é uma promessa dele para nós. Essa promessa não será desfeita, assim como todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. As promessas de Deus não voltam atrás. Elas se cumprem no tempo certo. Portanto, não desista de orar. Mesmo quando não entendemos, o Espírito Santo está ao nosso lado, intercedendo por nós. Irmãos, Deus conhece as nossas limitações.
Por isso é que Paulo escreveu aos Romanos dizendo que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Naqueles momentos em que não temos mais forças para orar e tudo o que conseguimos fazer é chorar, é nessa hora que o Espírito Santo transforma nossas lágrimas e todo o sentimento que está em nosso coração em uma oração sincera que é apresentada diante de Deus. Tem pessoas que perdem as forças na hora de orar e se preocupam pensando que elas não estão conseguindo articular bem as palavras, como aqueles grandes pregadores e oradores. Como eu estou fazendo agora, irmãos? Eu escrevi o roteiro desse devocional antes de gravar. É claro, eu estou colocando as ideias, colocando aquilo que Deus está falando comigo, que Deus já falou comigo através dessa palavra, principalmente através desse versículo que eu li em Romanos 8. E eu estou aqui anotando as coisas que eu já experimentei no meu relacionamento com Deus. Mas veja só, não é porque eu estou articulando aqui as palavras por escrito, que eu estou esmiuçando a palavra de Deus, que Deus me escuta mais do que outra pessoa. Sabe por quê, irmãos? Para ser bem sincero, os momentos em que eu mais senti que Deus me escutou, e possivelmente os momentos em que eu mais senti que eu também escutava Deus, foram os momentos de maior desespero, onde as palavras faltaram, onde eu não tinha o que dizer. No momento em que eu não conseguia elaborar nem mesmo uma simples oração que fosse. Nesses momentos, Deus fala conosco de uma forma que nenhuma palavra é capaz de descrever e de maneira que nenhum ser humano é capaz de compreender. Quando você não tiver mais forças para clamar, não se preocupe. O Espírito Santo está intercedendo por você. Ele traduz a sua angústia, a sua aflição e as leva ao conhecimento do Pai. E dessa forma Deus age em seu favor. Você nunca ora sozinho. Entenda isso. Sempre que orar, lembre-se de que o Espírito Santo está junto com você, erguendo um clamor que não se expressa com palavras, mas com poder absoluto, capaz de mudar todas as coisas em sua vida. Talvez você esteja orando há tanto tempo por uma situação que aos olhos humanos é impossível de se reverter. E de tanto clamar a Deus, hoje você se encontra abatido e sem forças. Todas as vezes em que você se ajoelha para falar com Deus sobre esse problema, tudo que você consegue fazer é chorar. Fique tranquilo, fique tranquila. Descanse o seu coração e a sua mente. O Espírito Santo tem recolhido cada uma das suas lágrimas e tem levado até Deus, de maneira que o seu lamento tem chegado aos céus como uma oração sincera, mais eficaz do que qualquer frase de efeito, do que qualquer pregação bem elaborada, composta por palavras difíceis e cultas. Se derrame diante do Senhor e não deixe de expressar a sua dor e a sua indignação pela sua família, pela sua frieza espiritual, pela sua libertação ou por qualquer outra situação que tenha te afligido. O Senhor é misericordioso para te ouvir e misericordioso para cumprir as promessas dele no tempo oportuno em sua vida. Tem pessoas que escutam o Minuto com Deus enquanto estão passando por processos muito dolorosos de cura ou, infelizmente, processos de perda de alguém que elas amam, seja por uma doença ou por qualquer outro motivo. Eu quero dizer especificamente para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está passando por uma situação desse tipo. Deus está contigo. Eu não consigo, às vezes, ser o tipo de pregador que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe, porque é muito fácil a gente dizer isso para uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade. Se Deus não fizer, se Deus não resolver esse problema,
Ele continua sendo Deus. É como se a gente dissesse, você adorando ou não a Deus, Ele continua sendo Deus. Mas, irmãos, isso nem precisava ser dito. Deus é suficiente por si só. Deus não precisa da nossa adoração. Mas existe algo que Deus quer. E o que Ele quer é um relacionamento profundo com você. Ele não precisa do relacionamento, mas Ele quer. Olha só que interessante. Quantas pessoas têm relação com os pais apenas por terem laços sanguíneos, apenas porque nasceram dessas pessoas? Mas e quando a gente consegue ter uma relação de amizade com os nossos pais também depois da vida adulta? A sensação não é diferente? A gente não sente que não precisa daquela relação porque agora a gente paga as nossas contas, a gente responde por si só, mas nós queremos ter aquela relação, aquela proximidade. É assim a relação de Deus com você. Ele não precisa de você, mas Ele quer ter um relacionamento contigo. Então, não precisa chegar diante de Deus com todas as certezas na sua cabeça. Não precisa chegar perto dele com todas as respostas. Não precisa se apresentar diante do Senhor feliz. Deus te recebe como você está, assim como Ele recebeu o filho pródigo naquela parábola, que ao voltar para casa deu passos em direção ao pai, e quando o pai o viu de longe, foi correndo em direção a ele. Esse é o nosso Deus. Se a cura acontecer, Ele ainda é Deus. Mas se não acontecer, Deus está de braços abertos para receber o seu clamor, para receber o seu lamento, a sua angústia. O Espírito Santo se compadece e experimenta essa dor juntamente com você, porque o Espírito Santo é Jesus Cristo, assim como também é Deus Pai. E Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, experimentou as nossas dores, sofreu como um de nós. Sofreu, na verdade, muito mais do que todos nós podemos sofrer, porque Ele sofreu na pele a morte de todos nós. Sofreu as consequências dos pecados de toda a humanidade, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Tenha um relacionamento com esse Deus. E mesmo nos dias mais sombrios, naqueles dias de trevas em sua vida, você vai sentir que existe um lugar onde você pode chorar. Existe um lugar em que você pode receber consolo. E esse lugar é na presença do Espírito Santo. Nesse momento eu quero orar por você. E eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque diante do Senhor aquela situação que tem te incomodado, aquela pessoa por quem você tem clamado, seu filho, sua filha, seu cônjuge. Abra o seu coração e seja sincero diante de Deus. Amém? Vamos falar com Ele então. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por essa mensagem que alcançou os nossos corações. Obrigado por Tua palavra, que nos lembra que, mesmo quando as forças nos faltam, o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, que conhece as nossas dores, os nossos anseios e até mesmo as palavras que não conseguimos dizer. Obrigado, Senhor, porque mesmo no silêncio, o Senhor nos ouve. Obrigado pela certeza de que nunca estamos sozinhos, mesmo nos dias mais difíceis. Queremos te pedir perdão, Pai. Perdão pelos momentos em que duvidamos, em que permitimos que o inimigo lançasse mentiras em nossas mentes, nos fazendo questionar quem o Senhor é. Perdão pelas vezes em que nos afastamos da Tua presença, em que nos deixamos ser levados pelas dificuldades e por deixarmos de confiar que o Senhor é soberano em todas as coisas. Pai, purifica o nosso coração, renova a nossa fé e nos ajuda a crer que as Tuas promessas são verdadeiras e se cumprirão no tempo certo. Deus, eu coloco diante de Ti
a vida de cada irmão e cada irmã que ouviu essa mensagem. Muitos têm clamado em silêncio, muitos têm derramado lágrimas que ninguém mais vê, mas o Senhor conhece cada coração, cada dor, cada batalha enfrentada. Visita, Senhor, essa pessoa agora com o Teu Espírito Santo, levando até ela consolo, força e paz. Que ela sinta o Teu abraço e a certeza de que o Senhor está segurando cada uma delas pelas mãos. Renova a esperança, Pai, e dê a esse irmão e a essa irmã a coragem para continuar caminhando, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Eu quero orar por aqueles que enfrentam enfermidades, perdas, dificuldades financeiras, problemas familiares ou lutas espirituais. Que o Senhor seja a força que eles precisam, seja o refúgio nos momentos de angústia, o socorro bem presente na hora da tribulação. Que eles entendam que as lágrimas derramadas diante do Senhor não são em vão, mas estão sendo recolhidas e transformadas em respostas no tempo certo. Nós clamamos, Pai, por recomeços, pela cura, pela restauração, pela libertação e pela Tua paz. Abençoe cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Abençoe aqueles que têm chorado, clamado pela salvação de um ente querido, aqueles que têm lutado contra os vícios, aqueles que estão buscando respostas ou milagres em suas vidas. Que eles vejam a Tua mão poderosa agindo em cada detalhe. E mesmo quando as respostas parecerem demoradas, dê a eles a paciência para confiar e descansar em Ti. Nós Te louvamos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Sabemos que mesmo nas trevas, o Senhor é luz, que mesmo nas tempestades, o Senhor é a nossa paz. Por isso nós entregamos tudo em Tuas mãos e declaramos que confiamos em Ti, hoje e sempre. Obrigado pelo Teu amor que nos alcança, por Tua graça que nos sustenta e por Tua misericórdia que nos renova todos os dias. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus ouve a sua oração, mesmo quando você não tem palavras para expressar a sua dor. As suas lágrimas são recolhidas pelo Espírito Santo e traduzidas como uma oração sincera diante do Pai. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através do Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Leve a palavra de Deus às pessoas que você conhece. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 8 ao 10, está escrito assim. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. A parábola dos trabalhadores na vinha, que foi contada por Jesus aqui no Evangelho de Mateus, nos desafia a enxergar a graça e a justiça de Deus de uma maneira diferente da lógica humana. Muitas vezes nós temos uma visão limitada
da recompensa divina, esperando que o tempo de serviço e esforço sejam os fatores determinantes para o que nós receberemos. No entanto, essa história nos mostra que Deus age de acordo com a sua bondade e a sua soberania, concedendo graça independentemente do tempo que passamos a serviço do seu reino. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana, por isso nós devemos ser gratos a Deus por essa oportunidade de recomeçar, de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações são muito simples e são muito rápidas, mas elas fazem uma diferença enorme para que esse canal continue crescendo e abençoando milhares de vidas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus contou a história de um senhor que possuía uma vinha. E esse senhor saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Ele combinou com os primeiros que foram contratados um pagamento justo de 1 denário por um dia de trabalho. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, ele voltou à praça e contratou mais alguns homens, prometendo-lhes pagar um salário justo. Ele fez o mesmo ao meio-dia. Depois ele fez isso às 3 da tarde. E por fim, ele contratou pessoas por volta de 5 da tarde. Ele encontrou ali alguns que estavam sem trabalho às 5 da tarde e enviou esses homens para a sua vinha. No final do dia, ao pagar os trabalhadores, aquele senhor começou pelos últimos e deu a eles 1 denário, que é o equivalente a um dia de trabalho. Ao verem isso, os primeiros contratados esperaram receber mais. Eles pensaram, se esses que foram contratados no fim do dia receberam 1 denário, nós vamos receber muito mais, porque nós estamos trabalhando desde as 6 da manhã. Mas eles receberam exatamente o que foi acordado, 1 denário, o equivalente, como eu disse, a um dia de serviço. E isso deixou aqueles homens indignados, porque eles achavam injusto que aqueles que trabalharam menos tempo recebessem o mesmo pagamento. O senhor da vinha, porém, respondeu que não estava sendo injusto, pois ele havia pagado conforme combinado e que ele tinha o direito de ser generoso com quem ele quisesse. Olha só, essa parábola nos ensina que a salvação e as bênçãos de Deus não são baseadas no tempo de serviço ou no mérito humano, mas sim na graça divina. Deus chama pessoas para a sua obra em diferentes momentos da vida. Alguns são chamados cedo, crescem na fé desde a juventude, enquanto outros encontram a Cristo em estágios mais avançados da vida. Mas a recompensa da vida eterna é dada igualmente a todos os que respondem ao chamado de Deus. Amém? Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que
A graça de Deus não segue a lógica da meritocracia humana. Ele não é injusto com aqueles que sempre serviram, mas é bondoso com aqueles que chegam mais tarde. Ele deseja nos lembrar que a alegria da salvação não está no tempo de serviço, mas na dádiva de estar com Ele eternamente. O que essa parábola nos ensina sobre a resposta ao chamado de Deus? Primeiramente, não importa quando Deus nos chama. O importante é atender ao seu convite. Alguns são chamados desde cedo e passam a vida inteira servindo ao Senhor, enquanto outros são alcançados nos últimos momentos da sua existência. Ainda assim, o chamado de Deus é sempre um presente e nunca deve ser desprezado por nós. A parábola contada por Jesus nos convida a abandonar a comparação e a inveja, para que possamos nos alegrar com a graça de Deus em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Quando compreendemos que Deus nos chama por amor e não por merecimento, aprendemos a responder com gratidão e prontidão. A recompensa para aqueles que servem a Deus neste mundo vai muito além de qualquer pagamento terreno. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa que as bênçãos e as recompensas do Senhor transcendem qualquer coisa que nós possamos imaginar. A maior recompensa é a vida eterna ao lado de Deus. Mas Ele também nos concede nesta vida paz, alegria, força, provisão. Todos aqueles que decidem seguir a Cristo podem enfrentar, sim, desafios, dificuldades, tempestades, mas eles terão sempre a certeza de que Ele, o Senhor, está ao nosso lado em cada momento. Essa parábola aqui, contada por Cristo, nos ensina a confiar na bondade de Deus, sabe? A abandonar a mentalidade de comparação e a dizer sim ao chamado do Senhor, independentemente do momento em que Ele nos convocar. Deus é justo e generoso, e seu amor nos alcança de maneiras inesperadas. Nossa maior alegria não deve estar naquilo que recebemos, mas no privilégio de servir a um Deus tão amoroso e tão gracioso. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Amém? Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. E escreva pela fé aqui o seguinte: eu recebo a graça de Deus. Escreva isso com convicção. Eu recebo a graça de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós te louvamos pela tua generosidade e pela tua graça, que são incomparáveis. Obrigado porque o Senhor nos chama para a tua vinha e nos acolhe, independentemente de quando chegamos ao teu reino. Hoje, nós queremos apresentar diante de ti os nossos pedidos de oração. E apresentamos, Pai, esses pedidos certo de que tu és um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Estende a tua mão de poder sobre todas as pessoas que enfrentam enfermidades nesse momento. A tua palavra nos diz em Isaías 53
que pelas suas feridas nós fomos curados. Portanto, que essa cura se manifeste sobre aqueles que clamam a Ti nesse momento. Eu peço que o Senhor restaure famílias, restaura relacionamentos, cura corações que estão feridos, Pai. O profeta Jeremias nos lembra que o Senhor restaura a saúde e cura as feridas do Teu povo. Por isso, eu peço que o Senhor restaure aquilo que parece perdido e traz renovo aos lares e aos casamentos que por algum motivo estão enfrentando crises. Eu peço que o Senhor fortaleça espiritualmente todas as pessoas que se sentem fracas. Que o Senhor renove a força dele, a força dela. A Tua palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam. Eu peço ainda que o Senhor conceda paz para aqueles que lutam com a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Filipenses capítulo 4 nos lembra que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas sim apresentar a Ti os nossos pedidos de oração, para que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e mentes daqueles que passam por momentos de aflição. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com o Teu reino, confiando na Tua justiça e celebrando todos os dias a Tua graça. Ensina-nos a nos alegrar com as bênçãos dos outros e a confiar que aquilo que o Senhor tem para nós é perfeito. Obrigado por nos chamar para a Tua obra e por nos conceder a maior recompensa, a Tua presença eterna. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o destino de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, está escrito assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Eu quero ler também na versão da Bíblia A Mensagem. Essa mesma passagem diz assim: É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar a oferecer seu culto a Deus. Essa passagem aqui, irmãos, nos mostra que a reconciliação não é algo que precisa ser praticado apenas entre nós e Deus, mas também entre nós e o próximo. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser exercitado com aqueles que nos cercam. Jesus, ao ensinar esse princípio, nos mostra que a verdadeira adoração a Deus passa pelo nosso relacionamento com o outro. Se há algo pendente nos nossos corações, se existem mágoas ou ressentimentos, nós precisamos buscar a reconciliação antes de apresentar nossa oferta a Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias com a palavra do Senhor.
Se inscreva no canal se você estiver chegando aqui hoje e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu decido perdoar. Amém? Olha só, eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo que passaram por situações muito difíceis, por traições, que receberam palavras de ofensa, palavras que te feriram, acusações infundadas, pessoas que foram, de certa forma, injustiçadas. Por isso, talvez essa palavra seja para você. Mas para que ela alcance o seu objetivo, é preciso que você a receba no seu espírito. E uma forma de expressar que você está recebendo essa palavra é você declarar pela fé aqui nos comentários: eu decido perdoar. Escreva isso e depois você pode colocar o seu pedido de oração. Olha só, de acordo com a Bíblia, quem não perdoa não é perdoado. A palavra de Deus é muito clara ao afirmar que, se não perdoarmos a quem nos ofende, Deus também não vai nos perdoar. Jesus ensinou isso quando nos deu o modelo da oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que a palavra está nos dizendo é que Deus espera que nós pratiquemos a mesma misericórdia que Ele teve conosco, com aquelas pessoas que nos ofenderam. Quem já recebeu o perdão de Deus e se recusa a perdoar alguém, está negando na prática a graça que lhe foi concedida. Isso é algo muito sério, irmãos. Jesus contou a parábola do servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas não quis perdoar uma pequena dívida de outro servo. O resultado foi que ele perdeu a misericórdia que havia recebido. O pastor e escritor John Piper disse o seguinte: o perdão é o perfume que a flor derrama sobre aquele que a esmagou. O perdão não é um favor que você faz ao outro, mas um bálsamo para a sua alma. O perdão traz libertação. Muitas pessoas sofrem porque não liberaram perdão. A falta de perdão produz mais danos naquele que está ferido do que naquele que feriu. Alguns acham que o perdão é um benefício para quem ofendeu, mas o benefício maior é para aquele que perdoa. Sem perdão não existe cura. A doença interior vai só se agravando e a saúde emocional, espiritual e até física da pessoa ressentida é afetada. A falta de perdão pode se tornar uma prisão para muitas pessoas. Talvez alguém que foi alcançado por essa palavra possa estar vivendo uma vida amarga, carregando o peso do ressentimento, enquanto a pessoa que a ofendeu nem sequer pensa no assunto. Saiba que, ao perdoar, você não está dizendo que o que fizeram contra você foi certo, mas você está se libertando da prisão da mágoa e do ódio. Uma das principais dificuldades que as pessoas encontram para perdoar de verdade é o sentimento de justiça própria. Muitas vezes nós achamos que perdoar é abrir mão de exigir justiça, como se nós estivéssemos permitindo que a outra pessoa saia impune daquela situação. Só que o perdão não significa ignorar o erro, mas sim confiar que Deus é o justo juiz e que Ele vai lidar com cada situação da maneira perfeita. Outra dificuldade
é a dor emocional profunda que é causada por certas ofensas, tornando esse ato de perdoar um verdadeiro desafio. Mas Deus nos chama a confiar nele e Ele próprio nos dá forças para superar essa barreira. O maior exemplo de perdão que nós recebemos foi através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. A palavra do Senhor diz, em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Jesus nos perdoou quando não merecíamos, e Ele nos chama a agir da mesma forma com aqueles que nos ofenderam. Esse perdão nos dá acesso à vida eterna e nos ensina a amar como Cristo nos amou. Nesse momento, eu quero orar por você, pela sua vida, pelo seu sentimento, por esse coração que tem carregado tanta dor, tanta mágoa, tanta tristeza. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se você não quiser mencionar do que se trata, se você não quiser detalhar, escreva somente a área da sua vida que precisa de cura, de restauração, de milagre, de vitória. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém que você precisa perdoar ou que você precisa pedir perdão, escreva o nome dessa pessoa aqui. E no tempo oportuno, vá e se reconcilie com essa pessoa. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai, reconhecendo que somos pecadores e que dependemos totalmente da Tua graça e do Teu perdão. Obrigado porque em Cristo recebemos misericórdia. Sem merecimento algum, recebemos essa misericórdia. Nos ensina a perdoar assim como fomos perdoados. Nos ajuda a libertar os nossos corações de toda a raiz de amargura, de ressentimento e de dor, causada por palavras e atitudes de outras pessoas. Nós sabemos que o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Por isso, hoje, nós escolhemos perdoar aqueles que nos feriram, assim como o Senhor nos perdoou. Ó Deus, eu sei que tem muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem que têm muita dificuldade para perdoar. Que o Senhor dê a elas força, que o Senhor dê a elas encorajamento, que o Senhor renove o coração dela, porque o Senhor nos ensinou que o perdão nos liberta e nos aproxima de Ti. Eu quero pedir por todas as pessoas que precisam de cura interior, para os traumas e para as feridas emocionais que elas carregam. Traga restauração, porque o Senhor prometeu que estaria perto daqueles que têm o coração quebrantado e salvaria os de espírito oprimido. Eu quero interceder também, meu Deus, por todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros. Dê a essas pessoas sabedoria para administrar seus recursos e abre portas onde não parece haver caminho, pois cremos que Tu és o nosso provedor e que nada vai nos faltar. Eu quero orar, meu Deus, por essas pessoas que estão vivendo crises em seus relacionamentos. Visita essa família, Pai. Visita esse casal nesse momento. Que haja diálogo, que haja compreensão, que haja reconciliação, porque o Senhor nos chamou para viver em paz com todos, sempre que for possível. Eu quero apresentar diante de Ti essa pessoa que se sente fria espiritualmente, que o Senhor reacenda a chama do primeiro amor. O Senhor nos prometeu que jamais rejeitaria um coração sincero.
e nós estamos aqui nos derramando diante da Tua presença. Eu quero colocar nessa oração também, Pai, todas as pessoas que têm lutado contra as enfermidades. Eu quero pedir que o Senhor derrame a Tua cura. Toca em cada um com a Tua mão poderosa. O Senhor nos disse que Tu és o Deus que sara e que por Tuas feridas nós fomos curados. Eu peço que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Que ela não volte vazia, mas que ela alcance todas as pessoas que precisam liberar perdão, que precisam pedir perdão, para que o perdão se torne um hábito na vida dessa irmã e desse irmão. Que a Tua paz guarde os nossos corações e nos conduza no caminho da reconciliação e do amor. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto nem sempre é um lugar de punição, mas ele pode ser um ambiente de preparação. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele enfrentaria tentações diretamente do diabo. Essa passagem que eu li, irmãos, nos ensina que muitas vezes Deus permite que passemos por tentações, não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aprovar. Assim como Jesus venceu as tentações, Ele nos capacita a vencê-las também. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: eu vencerei o deserto. Amém? Escreva isso, pela fé. Eu vencerei o deserto. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. A tentação, embora seja difícil, ela pode revelar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Sabe o que acontece durante as tentações e as provações? Deus transforma as tentações em oportunidades para nos moldar à imagem e à semelhança de Cristo. O diabo tentou Jesus no deserto em 3 áreas: nas suas necessidades físicas, no seu orgulho e em relação ao poder. Essas áreas ainda são alvos do inimigo em nossas vidas. Ele tenta distorcer as promessas de Deus, como ele fez com Jesus, ao dizer: se você é realmente o Filho de Deus,
mande que estas pedras se transformem em pão. É interessante a gente perceber que, no capítulo anterior a esse, Jesus ouve uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Era o próprio Deus declarando que Jesus era o seu filho. E aí, no momento seguinte, vem o diabo tentar colocar essa dúvida na mente e no coração de Jesus, dizendo: se você é realmente o Filho de Deus. Irmãos, e isso muitas vezes tem sido a estratégia do inimigo sobre a nossa vida. Presta atenção, se você reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, se você um dia recebeu Ele no seu coração, você é filho de Deus, você é filha de Deus e você sairá vitorioso desse deserto. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não considere o que ele tem sussurrado aos seus ouvidos. Ouça o que Deus diz a seu respeito. E pelo sacrifício de Jesus, hoje nós podemos ouvir a doce voz do Espírito Santo nos dizendo: você é o meu filho amado, você é minha filha amada. E Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Ao ser tentado a transformar pedras em pão, Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você estiver cheio da palavra, ela se tornará uma arma espiritual poderosa na sua vida, para que você vença as suas batalhas. Ao ser tentado a pular do lugar mais alto do templo para provar que Deus o protegeria, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos confiar na soberania de Deus sem colocá-lo à prova. Deus é fiel para cumprir suas promessas no tempo dele e do modo que ele determinar. Quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, Jesus declarou o seguinte: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Isso nos ensina a colocar Deus acima de todas as coisas, a colocar Deus como prioridade na nossa vida e rejeitar qualquer oferta que comprometa a nossa fidelidade. Eu sei que no mundo você passará por aflições. Haverá momentos em que você terá que atravessar o deserto. Mas fortaleça-se na palavra de Deus. Medite diariamente nas Escrituras para que você esteja preparado para os momentos de tentação. E esse canal aqui existe para isso, para trazer uma reflexão bíblica todos os dias para a sua edificação. Outra coisa, ore pedindo força a Deus. Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E resista ao diabo. De acordo com o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim como Jesus venceu no deserto, nós também podemos vencer. Ele nos deixou um exemplo a seguir. E a sua vitória nos garante que nós também podemos triunfar, confiando na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, o nome de alguém da sua família, de um filho, do seu marido, da sua esposa, ou alguma situação específica pela qual você está orando, como alguém que está enfermo, alguém que está num hospital, um casal que esteja em crise, qualquer coisa, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração ou a área da sua vida que precisa receber a vitória de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos rendemos diante de Ti com os nossos corações gratos. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus que está presente em todos os momentos, e especialmente no tempo do deserto, nos dias de luta. Obrigado, meu Pai, porque através da vida de Jesus, o Senhor nos mostra como podemos vencer as tentações e caminhar de vitória em vitória. Nós apresentamos diante do Senhor todas as nossas necessidades. Eu peço que o Senhor contemple com olhos de compaixão cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu quero orar, Senhor, por essa família que está enfrentando uma crise. Que a Tua paz entre agora nesse lar e que ela promova a reconciliação, o amor, o diálogo e o respeito mútuo. Fortalece esse casamento, restaura os relacionamentos entre pais e filhos e dê sabedoria para que cada pessoa dessa família possa viver em harmonia. Eu quero orar também, Senhor, por aqueles que enfrentam crises espirituais. Que a Tua luz brilhe em meio a essa escuridão. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir a Tua voz em meio às dúvidas e às tentações. Reaviva em nós o amor pela Tua palavra. Renova a nossa fé e nos ajuda a buscar a Tua presença todos os dias. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão nesse momento angustiadas, ansiosas e deprimidas. A Tua palavra nos lembra que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que cada pessoa, ó Deus, que for alcançada por essa palavra e que esteja enfrentando essas lutas interiores, possa sentir o Teu consolo e ter as suas forças renovadas. Enche o coração de cada um com esperança e alegria, pois em Ti nós recebemos vida e vida em abundância. Eu quero apresentar também diante do Senhor todas as pessoas que têm enfrentado dificuldades financeiras. Tu és o Deus que provê todas as coisas. Abre portas de emprego. Dê sabedoria para que essa irmã e esse irmão administrem bem os seus recursos e reaviva dentro do nosso coração a promessa de que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que possamos confiar plenamente na Tua provisão, mesmo nos momentos de deserto e de escassez. Ó meu Deus, eu também clamo pela cura das enfermidades. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso, pela fé, eu peço que o Senhor toque em cada corpo que está enfermo. Restaura a saúde física, emocional e mental. Restaura, Senhor, cada osso, cada tecido, cada órgão que foi afetado. Faça com que esse tratamento dê certo, que esse remédio tire essa dor, que as Tuas mãos de cura estejam sobre essa pessoa, que o Senhor capacite, ó Deus, esse médico, que nós possamos usar todos os recursos da ciência e da medicina para que as nossas dores sejam saradas. Fortalece aqueles que estão passando por tratamentos. Renova a esperança daqueles que esperam, ó Deus, por um milagre. Eu peço por libertação para aqueles que estão presos em vícios ou para as pessoas que se sentem dominadas por hábitos destrutivos. Mostre a elas o caminho da liberdade que há em Cristo e ajuda-as a caminhar em novidade de vida. Senhor, que todos nós possamos reconhecer que em Ti somos mais que vencedores. Livra-nos do mal, guarda-nos de toda a tentação e ajuda-nos a vencer o deserto e permanecer firmes em Tua palavra. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e nos guia
em tudo que fizermos. Obrigado porque a tua palavra diz que os teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Confiamos no teu poder, no teu amor e na tua fidelidade. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, através das nossas palavras e das nossas atitudes. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Nós estamos começando mais um dia na presença do Senhor. E estamos no começo de 2025. Por isso eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida neste ano. Eu creio que você já está vendo o agir de Deus em áreas da sua vida que você nem imaginava. Porque o nosso Deus é fiel e Ele está sempre trabalhando em nosso favor. Vamos começar orando, falando com o Pai? Deus amado, Deus querido, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Pai, eu te louvo porque o Senhor já está trabalhando em áreas da nossa vida que nós nem imaginamos que precisavam do teu toque. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que transforma, que nos molda e que capacita os teus filhos para viverem o teu propósito. Pai, eu oro por essa pessoa que está ouvindo agora essa palavra, que ela hoje seja fortalecida no processo de crescimento espiritual, que ela compreenda que crescer em Ti é um caminho contínuo, que exige paciência, mas que sempre vale a pena. Dê a ela sabedoria para entender o que o Senhor está fazendo na vida dela. Dê a ela força para perseverar e fé para continuar confiando que o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou. Que o Teu Espírito Santo conduza os pensamentos dela neste dia, que ela sinta a Tua presença de maneira real e que a Tua paz esteja sobre cada decisão, sobre cada passo que ela der. Ensina-a a confiar em Ti e a valorizar cada etapa dessa caminhada. Nós entregamos esse momento em Tuas mãos, esse momento tão precioso, Pai, e pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, crescer em Deus é um processo contínuo que exige dedicação e paciência. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas é uma jornada que nos transforma de dentro para fora. Na palavra de Deus, em Efésios capítulo 4, verso 15, está escrito assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse é o nosso chamado, crescer na semelhança de Cristo, refletindo a verdade e o amor em todas as áreas da nossa vida. Assim como na vida natural, onde nós passamos por estágios de crescimento e amadurecimento, na vida espiritual nós também precisamos trilhar esse caminho. Às vezes, desejamos viver grandes milagres e experimentar momentos poderosos com Deus, mas para isso é necessário estarmos prontos. Deus não nos leva a uma realidade para a qual ainda não estamos preparados. Ele nos ama tanto que nos guia no tempo certo, trabalhando no nosso caráter e nos fortalecendo em cada etapa. Pense nisso. Quando você ensina algo a alguém que ainda não tem maturidade para entender, aquela lição pode ser desperdiçada. Da mesma forma, Deus nos prepara para os desafios e as bênçãos que Ele tem reservado.
o amadurecimento não é instantâneo, é um processo gradativo. Conforme crescemos espiritualmente, o Pai confia em nós responsabilidades maiores, nos conduzindo a níveis mais profundos de entendimento e propósito. Talvez hoje você esteja enfrentando situações que parecem difíceis de suportar. Talvez esteja cansado ou até mesmo frustrado com o ritmo das coisas. Mas eu quero te lembrar, cada processo na sua vida tem um propósito. Deus está usando essas circunstâncias para te moldar, para te fazer crescer. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, o seguinte: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Saiba que o amadurecimento espiritual acontece quando permitimos que o Espírito Santo nos guie. Não busque atalhos, não tente fugir do processo. Cada etapa tem o seu valor e nos prepara para algo maior. Quando valorizamos os pequenos começos, Deus nos confia grandes conquistas. Por isso, mantenha-se firme, continue caminhando, mesmo que seja difícil. Submeta-se à vontade de Deus e confie que Ele sabe o que é melhor para você. Lembre-se, quem cresce em Deus vive uma vida cada vez mais repleta de testemunhos e experimenta a paz e a plenitude que só Ele pode dar. Quando olhamos para os processos de Deus na nossa vida, podemos ficar impacientes ou até frustrados, porque na nossa limitação enxergamos apenas o presente, o imediato. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, vê além. Ele não apressa as coisas, porque sabe que maturidade leva tempo, e é no tempo dele que somos moldados para viver os propósitos mais profundos. Se hoje você sente que está caminhando devagar ou que os resultados parecem distantes, lembre-se, Deus não está apenas trabalhando ao nosso redor. Ele está trabalhando em você. Ele está moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé e preparando o seu coração para algo muito maior. A cada passo de obediência, a cada dia que você permanece firme, mesmo sem entender completamente, você está crescendo e se aproximando mais da plenitude que Ele tem para a sua vida. Confie no processo, porque Deus nunca deixa nada inacabado. Deus não se preocupa apenas com o destino final, mas também com a jornada que nos leva até lá. Ele utiliza cada momento, cada desafio para nos ensinar lições preciosas que só podem ser aprendidas no caminho. Talvez você esteja enfrentando uma estação de espera, ou quem sabe um período de provações, e isso pode parecer difícil de suportar. Mas saiba que Deus não desperdiça nenhuma experiência. Ele está usando até mesmo os momentos mais desafiadores para te preparar, para te fortalecer e para te transformar. Cada lágrima derramada, cada oração feita em silêncio, cada passo dado em fé, está construindo algo que você ainda não consegue ver, mas que será revelado no tempo certo. Permaneça confiante, porque no tempo de Deus tudo se encaixa perfeitamente e você verá como cada etapa foi essencial para o seu crescimento. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Talvez você esteja enfrentando problemas em alguma área específica da sua vida, seja na sua saúde, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua vida espiritual. Talvez por algum motivo você tenha se afastado da igreja, tenha se afastado de Deus. Talvez você passe por um momento de incerteza, de incredulidade. Talvez você esteja enfrentando uma batalha interna e por causa disso a sua fé enfraqueceu, você esfriou na fé. Eu quero pedir que você escreva uma coisa aqui nos comentários. Escreva assim: Senhor, ajuda-me. Apenas isso, irmãos. Senhor, ajuda-me.
Se você quiser, depois disso, você pode colocar o seu pedido de oração, você pode colocar o nome de alguém por quem você esteja orando, o seu próprio nome, alguma área específica da sua vida, mas escreva essa declaração pela fé. Senhor, ajuda-me. A palavra de Deus diz que a oração de um justo tem poder. Então, quando eu oro aqui todos os dias, junto com você, não é que a minha oração tenha mais poder do que a sua, mas a nossa oração, quando é feita em nome de Jesus, ela tem poder diante de Deus. Porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele nos justificou diante do Pai. Ele levou sobre si os nossos pecados. Por isso, quando Deus olha para nós, ele não vê as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados. Porque ele olha para nós pelo sangue de Jesus. Então, ele nos vê como pessoas justas, puras. Nós não somos mais pecadores lutando para sermos santos. Nós somos santos que lutam contra o pecado. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai nesse momento. Amado Deus, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o teu cuidado nunca falha e porque o Senhor está sempre presente, moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé, nos confrontando, nos conduzindo pelos teus caminhos. Obrigado por esse irmão e por essa irmã que ouviram essa palavra, que se abriram para receber essa mensagem e que estão trilhando o caminho de crescimento espiritual, mesmo em meio às dificuldades. Pai, queremos te pedir perdão por todas as vezes em que tentamos acelerar o processo, todas as vezes em que questionamos o teu tempo ou buscamos atalhos. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa impaciência e por não confiarmos plenamente nos teus planos. Sabemos que o Senhor está no controle e que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Restaura em nós a confiança no teu propósito e fortalece o nosso coração para que possamos permanecer firmes em cada etapa da nossa vida. Eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, meu Deus, que ela possa sentir o teu abraço, a tua presença e o teu amor de maneira sobrenatural, que ela seja fortalecida no processo que ela está vivendo, que ela encontre em ti a paz que excede todo o entendimento e que ela possa continuar crescendo espiritualmente a cada dia. Derrama sabedoria sobre ela, para que ela compreenda o que o Senhor está fazendo na vida dela e dê a ela, ó Deus, a paciência necessária para confiar no teu tempo. Eu quero orar e profetizar crescimento na vida dessa pessoa, que ela cresça em todas as áreas, espiritualmente, emocionalmente e na compreensão do teu propósito para a vida dela. Eu declaro pela fé que em 2025 ela viverá um tempo de amadurecimento e de transformação, sendo guiada pelo teu Espírito Santo. Que cada etapa desse processo seja cheia da tua presença e que a cada passo ela veja o teu agir e o teu cuidado. Que ela cresça em fé, para que possa confiar mais em ti, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Que ela cresça em sabedoria, tomando decisões alinhadas com a tua vontade. E que ela cresça em intimidade contigo, Senhor, buscando a tua face diariamente e se rendendo ao teu amor e à tua direção. Que ela perceba que, mesmo nos pequenos começos, o Senhor está presente, preparando-a para grandes conquistas. Fortalece ela, ó Deus, para perseverar nesse processo e traga à memória dela tudo aquilo que o Senhor já fez, para que a sua fé seja fortalecida. Eu creio que essa pessoa que está me ouvindo irá viver testemunhos poderosos do teu agir. Que ela alcance novos níveis na vida espiritual
e que a paz e a plenitude que só o Senhor pode dar transbordem na caminhada dela. Eu quero orar também, meu Deus, por todos aqueles que se sentem cansados, desanimados ou frustrados com os desafios que estão enfrentando. Deus, renova as forças dessas pessoas. Mostra a elas que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Que elas possam entender que cada etapa tem um propósito e que o Senhor nunca deixa nada inacabado. Restaura a fé, Senhor, daqueles que estão abatidos e enche os corações deles com esperança e coragem. Eu clamo por aqueles que estão buscando direção, aqueles que precisam tomar uma decisão e não sabem qual caminho seguir. Que o Teu Espírito Santo os guie, iluminando os passos deles e mostrando o caminho certo. Que eles confiem na Tua vontade e permitam que o Senhor os molde segundo o Teu propósito. Ajuda-os a permanecer firmes, mesmo diante das provações, e a reconhecer que o Senhor está usando cada momento para prepará-los para algo maior. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que o Senhor nunca nos abandona e que tudo o que o Senhor faz em nossas vidas é para o nosso bem. Entregamos a Ti os nossos dias, nossas decisões, nossos sonhos, nossos planos, tudo em Tuas mãos, confiando que o Senhor está no controle de tudo, que possamos crescer em Ti a cada dia, vivendo vidas que glorifiquem o Teu nome e que cumpram os Teus propósitos aqui nessa terra. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está crescendo em Deus. O Espírito Santo está contigo. Deus está te protegendo, te livrando, te guiando em cada passo dessa jornada. Essa mensagem abençoou a sua vida? Essa palavra falou ao seu coração? Então não guarde ela apenas para você. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal e na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos ajudar. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.